Boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só, você tem Orkut, Twitter ou Facebook, por exemplo? Quase 50 milhões de brasileiros participam das redes sociais, sabia? É muita gente, é muita coisa. E não tem mais essa de idade, está todo mundo na rede, inclusive os idosos. Só para você ter uma ideia da força da internet, um estudo americano mostra que para atingir 50 milhões de pessoas, o rádio levou 38 anos, a TV 13 anos, a internet 4, o Facebook em apenas um ano atraiu mais de 200 milhões de usuários. Se esse site de relacionamento fosse um país, seria o terceiro maior do mundo, menor apenas que a China e a Índia. Aqui no Brasil, o Orkut ainda domina com 62% dos acessos. O que essa explosão das redes sociais mudou o comportamento das pessoas? O que você acha? Você entra na rede para quê? Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações do Caio César Oliveira. O Caio é professor de hipermídia e cibercultura da PUC Minas. Depois nós temos a participação do Virgílio Almeida. O Virgílio é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web. A participação do Marcos Lemos, gerente de relacionamento IT, internet e tecnologia. A Hanna Oliveira, que é estudante de jornalismo. E a minha colega, Cristine Maciel, que é jornalista da TV Record, né? Olha, e você, claro que você pode compartilhar com a gente. Quer falar o que você entra na rede pra quê? 32090021, brgerais@redeminas.mg.gov.br, robertazampete.com.br ou twitter.com/brgerais. Caio, o pessoal tá na rede o tempo todo, é isso? É, basicamente, assim, acho que cada vez mais as pessoas têm, com o barateamento das máquinas, para você comprar uma máquina hoje não é a coisa mais cara do mundo, celulares, então cada vez mais as pessoas estão se conectando, o que é bastante interessante. É interessante, professor Virgílio? Então, eu acho que uma coisa interessante de observar é que nós estamos num mundo em transformação. Hoje cedo eu estava lendo uma crônica do Coni, e ele ele tem seus 80 anos mais ou menos, ele começa falando assim: eu vivo em conflito com o mundo virtual. Uso, mas não sei se quero usar. E depois ele vai falando sobre esse mundo virtual, das redes e da internet, e ele termina falando assim: a internet é uma tecnologia como a roda, facilita o caminho, mas não aponta o destino. Então, eu acho que é isso. Nós estamos passando por uma grande transformação e muito acelerada. A evolução tecnológica é muito rápida. Então, você mencionou no início que o Facebook, em um ano, passou a ter 200 milhões de usuários. É muita gente. Então, essa rapidez, o interessante de um programa como esse é a gente levantar as perguntas que as pessoas estão pensando. Para que eu uso isso? O que eu vou fazer com isso? Né? E essa é a pergunta que eu coloquei para os nossos espectadores. Exatamente. Você entra na rede para quê, né? Exatamente. Eu acho que hoje, por exemplo, a diversão o entretenimento é uma das atrações que chama as pessoas para a rede, através de contatos com outras pessoas, de filmes, de vídeos, de dicas de bares, restaurantes. Então, a vida social vai sendo, aos poucos, transposta para esse meio eletrônico. Opa, o que você acha disso, Cristine? Porque você não é muito da tecnologia, não tem computador em casa, não tem celular, né, Cristine? Eu brinco com os meus amigos que eu falo que eu não tenho celular, que eu não tenho micro-ondas, também não tenho cárie. Então é quase um mantra que eu escuto, sabe, Roberto? Você não tem celular? Por quê? Você não tem computador? Por quê? A gente que é comunicadora, a gente enche os olhos quando fica sabendo dessas novas tecnologias. Isso encanta a gente de uma maneira, assim, muito bacana. Mas eu uso essas ferramentas para o meu trabalho. E são extremamente úteis para o meu trabalho. Quer dizer, você está com o Coni, né? Não sabe para chegar onde, né, que as pessoas usam. E um pouquinho mais. Eu sou da época de uma palavra que ainda está que já está em desuso, que é a privacidade. E eu vejo as pessoas se expondo de maneira desmedida
e vejo, às vezes, até uma dependência dessas ferramentas. Então, eu uso as ferramentas, mas eu não deixo que elas criem uma dependência, assim, que eu me torne dependente delas. Então, sabe o que eu sinto também? No interior as pessoas falam, mundo velho sem porteira, né? Uhum. Então, eu sinto que essas ferramentas são o que essas pessoas do interior diziam antigamente, um mundo velho sem porteira. Eu vejo um pouco até de falta de limite. Então, eu uso moderadamente. No trabalho. No trabalho. E o que você acha disso, Hanna? Porque você é cadastrada em quantos sites de relacionamento? Em cadastro, eu tenho uns 82 por aí. Eu já sou mais ao contrário dela. Assim. Eu uso a internet desde 96, assim. No início eu era viciada mesmo. Aí com o Orkut, em 2004, que eu me iniciei, assim, nas redes sociais e até hoje, assim. Surge nova, eu tô lá cadastrando, mas por curiosidade também, para conhecer a ferramenta. Pois é, mas aí você entra nessas ferramentas, né? Isso. Mas que curiosidade é essa? O que ela significa? Você entra para quê? Eu entro para ver o que tem lá dentro, o que ela pode me oferecer, né? Se é interação, se ela é uma rede social que não tem pessoas, ela não significa muito, assim, porque ela precisa de usuários para a gente interagir. E é um passatempo para mim, assim, e eu gosto muito, assim, de interagir com as pessoas. Agora, e você, Marcos? Você tem experiências interessantes para contar pra gente na rede, né? Eu cheguei a passar por algumas experiências, contou um pouco com a sorte também, e também com um pouco de ousadia. Mas o que eu acho interessante na rede social é como ela é rica em informação, ou na internet. O volume de informações que está chegando para a gente é cada vez maior. E escolher essas informações também tem se tornado cada vez mais difíceis. Mas se você souber peneirar essas informações e direcionar para aquilo que você trabalha, você acha um campo muito cheio de informações assim, muito relevantes, que, assim, e é engraçado como as redes sociais e a internet gostam de falar de si mesmo. A cada dia você acha uma estatística nova da internet falando dela mesma, de como ela tem crescido, de como as empresas têm usado essas novas tecnologias e como você se enxerga ali dentro. Isso, assim, a cada dia você vê mais pesquisas dela falando dela mesma. Qual a pesquisa que chama mais atenção nisso? Olha, uma das minhas pesquisas que eu achei mais interessante foi parecido com essa que você falou no início, sobre a rapidez com que a internet cresceu. O tempo que se levava antigamente para conquistar o mesmo número de pessoas com a televisão, com o rádio, com o jornal impresso, e como que a internet, em poucos dias, né, vamos assim dizer, conseguiu superar isso aí, e o seu número de usuários supera de muitos países. Poderia ser um país, poderia ser um dos maiores. Essa foi uma das que mais me chocou, na verdade. Pois é, você está falando de TV. Caio, você acha que a TV e as rádios perderam força, poder com essa coisa da internet? Nem tanto. Olha só, eu acho que essa diferença entre os perfis de usos aqui, uma que não tem nenhuma rede social e a outra que participa de várias redes sociais, mostra essa transformação dos meios de comunicação. Acho que a gente está vivendo um momento em que os meios de comunicação de massa, os meios de comunicação tradicional que a gente conhece, TV, rádio, cinema, eles têm que se reinventar para se adaptar a essa nova realidade. É uma realidade diferente, o jeito de conversar com o telespectador agora é diferente, essa interação em tempo real antes não era possível, e essa interação ela se desloca do tempo e espaço, né, porque antes você podia conversar com o seu telespectador durante o programa. Fora desse horário do programa, ele teria que esperar até amanhã para conversar. Agora tem o Twitter, de noite ele pode mandar uma mensagem, a sua produção responde, você responde. Esse tipo de alteração não faz com que a internet venha a substituir a televisão, até mesmo o rádio. Mas já nenhum roubou substitui um espaçozinho, já roubou, não porque já? tem que dividir o bolo. Mas eu acredito que o que a gente está experimentando hoje as pessoas estão conhecendo coisas novas que antes elas não tinham acesso por meio da televisão. Por causa de um filtro. Música ou programas de TV. Né? A gente tem seriados americanos que as pessoas elas assistem a versão em inglês, obviamente, antes da tradução em português ou de um canal brasileiro resolver passar aquele episódio. Os usuários da internet já têm acesso a esse episódio 2 horas depois que ele foi exibido nos Estados Unidos. Isso faz com que as televisões abram o olho, né? Falam assim, olha, o meu público está ávido por alguma coisa que eu posso vir a oferecer para ele de um jeito ou de outro. Eu tenho que
ter jogo de cintura para saber lidar com isso, nessa né? situação. Quer dizer, eu acho que, além disso, tem alguns pontos que a gente poderia chamar a atenção também. Quer dizer, tem esse lado do entretenimento, da música, do vídeo, mas tem o lado prático também que tem uma implicação interessante. Por exemplo, no terremoto do Chile, há 4 meses atrás, minutos depois que o terremoto aconteceu, havia já na rede, nas redes sociais, numa delas especificamente, há um conjunto de mensagens indicando aonde as pessoas estavam precisando de ajuda, fotografias, e a partir dali as equipes de resgate se articularam com outras informações que tornaram mais fácil o resgate das pessoas. Então tem um lado prático dessa conectividade das pessoas e das informações. Eu acho que outro ponto interessante são as pessoas mais velhas. É isso que eu falei, não tem essa de idade. Exatamente. Mais, né, eu gente? acho que, por exemplo, talvez não seja o nosso caso no Brasil, mas nos Estados Unidos as pessoas mais velhas são muito, muito solitárias. Os filhos moram em outros estados, os irmãos moram em outros estados. No Brasil, aqui em Minas, a gente ainda tem um núcleo familiar. Mas nos Estados Unidos tem sido cada vez maior o número de pessoas acima de 75 anos que se integram através de redes sociais específicas para elas. Ou nessas principais, do tipo Orkut ou Facebook, mas algumas que são apropriadas para pessoas mais velhas, com perguntas e respostas sobre questões de saúde, sobre problemas que afligem aquela faixa etária. E isso aproxima as pessoas. Você tem alguém para conversar, ao invés daquela solidão. Não é físico, não é tão bom feito olhar nos olhos, mas tem alguém para responder. Sente o cheiro, né? Exatamente, não tenho nada disso. Pois é. Mas é mais uma... Pois é, mas e com os jovens, Hanna, como você, né? Como é que é essa coisa, esse relacionamento com a pessoa que às vezes você nunca viu, né? De outro estado, às vezes até de outro país. É bom que ela encurta um pouco a distância, assim, né? Aí eu já conheci várias pessoas da internet. E, por exemplo, teve um show do Radiohead e eu participo de uma comunidade lá em São Paulo. A gente marcou de encontrar uma turma que comenta sempre na comunidade. E eu acho que facilita, assim, a comunicação entre as pessoas, uma rede social. Agora ele está falando da questão, o Virgílio está falando da questão do terremoto no Chile, né? Você que é avessa, né? Mas você falou que você usa profissionalmente, foi pela Orkut que você conseguiu, foi quando aquele avião da Air France caiu, né? Indo do Brasil, do Rio para Paris, você conseguiu achar um monte de gente ali pelo Orkut, né, Foi. Cristiane? Então, como ferramenta de trabalho, eu só tenho elogios, assim. E tínhamos que descobrir com rapidez quem eram as vítimas de Minas, parentes de vítimas de Minas. E o Orkut foi uma ferramenta indispensável para o nosso trabalho. Ajudou demais com foto das vítimas e com contato com os parentes. Nós ganhamos tempo, nós ganhamos agilidade e ganhamos até algumas informações exclusivas, assim. Então, foi fundamental. Ou seja, tem a coisa prática que ele está dizendo. Então, tem mais um ponto, Renata. Roberta, desculpa. Tem problema variar? Não. Você tem várias redes sociais. Tem uma específica que chama LinkedIn, que é uma rede profissional, onde as pessoas fazem os relacionamentos profissionais. Ou seja, o seu currículo, onde você trabalha, pessoas que trabalham no mesmo assunto que você, na mesma área. Curiosamente, esse ano agora, no final do ano passado, nos Estados Unidos, houve a crise econômica. E houve um crescimento tremendo das pessoas utilizando essa rede social, porque era a maneira de procurar emprego. Buscar uma recolocação. Exatamente, de achar onde tinha a melhor oportunidade, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro ponto do mundo que tivesse. Funciona, né? E funciona, exatamente. Funciona muito bem. Então, Funciona isso era fundamental para essas pessoas tentarem arrumar uma nova colocação. E já não depende mais só do lugar onde você vive. Pois é, mas agora... Pode falar. Não, pegando o gancho do Chile, voltando um pouquinho, é impressionante como que as mídias sociais, as redes sociais, elas têm trabalhado em prol da mobilização social, de mobilizar as pessoas no mundo virtual para que uma ação aconteça no mundo real. Quando teve a crise no Senado, as pessoas comentavam muito aquilo ali e montavam manifestos por meio do Twitter, ou de Facebook, o que fosse. Quando teve a crise no Irã, as pessoas, mesmo que de uma maneira muito simbólica, elas participavam daquela solidariedade por meio do Twitter. Ou seja, as pessoas se mobilizavam em torno de causas que as pessoas achavam comum que se compartilhasse, para que, por meio da mídia social, agisse no mundo real.
Eu, por exemplo, eu participo de um clube de fotógrafos, é Fotoclube BH que chama, e quando sai um regulamento de algum concurso que a gente não gosta, desculpa, mas que a gente entra em desacordo, as pessoas ali do clube se mobilizam por meio do Flickr, que é outra rede social, para entrar em contato com a promotora do concurso para que altere um regulamento. E tem tido sucesso. Olha, que então, a rede social ela é um meio para mobilizar as pessoas. Depois nós vamos falar do lado negativo. Agora, eu estou pensando que você está falando aí, todo mundo falando, você falando do emprego. Existe rede social para tudo, né? Para tudo. Existe rede social. É como a nossa vida. A gente vive em rede. Então, você tem o seu círculo de amigos que você conheceu na sua infância, o seu círculo de amigos da sua escola e por aí vai. Na internet só tem a transposição disso. Você tem as pessoas das quais você está próximo porque você trabalha numa determinada empresa, tem aquela outra rede que vai te unir a pessoas por causa do gosto musical, a outra por causa do gosto de filmes, a outra por causa do gosto de livros, a outra por causa da sua família e por aí vai. Então você tem rede para tudo quanto é uso. E esses usos acabam sendo aproveitados para outros aspectos. No caso mesmo lá esse caso do terremoto do Chile é um caso bem interessante, porque ele disparou um alerta de tsunami. E as emissoras de televisão dos Estados Unidos, com câmera, tudo focalizando o Havaí, mas elas não estavam presentes lá. Quem estava lá? Era um morador das praias, os moradores que estavam com as suas webcams, utilizando, transmitindo aquela informação pela internet, e a velha mídia, a TV, aproveitando daquelas imagens. Ou seja, voltando àquela questão, eu não acho que é uma coisa que veio para substituir. Você usou velha mídia, televisão. Meu Deus do Coitado céu. de nós. Nossa, coitado de nós. É porque né? tem um estigma de que a internet é a nova mídia, né? E ela não é tão nova, mas é nova porque é a mais recente. Roberta. Então, quem não é novo é o antigo. Com certeza. Então, são novos conceitos de limite, de espaço, de geografia, de tempo, né? Que essas redes trouxeram. Isso é muito significativo para a gente, né? Com certeza, você falou essa coisa de limite, você falou, antes, quando você começou, você falou uma coisa de privacidade, né? Essa palavra. Gente, como é que essa questão da privacidade, porque parece que não existe mais, né? Não sabe o que é privado, o que é público. São dois lados, né? Tem a questão de alguém investigar a sua vida, mas para esse alguém investigar a sua vida, é claro, tem vários meios, mas aquela investigação que as pessoas têm mais medo, o que está sendo investigado, tem que ter colocado aquela informação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma noção do que a gente coloca, saber educação, o que pode, exatamente. o que deve, nem pode, né, gente? O que deve, o que não deve, mas no nosso segundo bloco nós vamos falar disso. Vamos falar como as empresas estão usando, né, as redes sociais, política, esse ano as eleições, já falar, política, nós temos eleições esse ano, né? Será que vamos repetir? Podemos chegar como foi, por exemplo, nos Estados Unidos agora? Agora não, Obama, né? Mas né? já passou na eleição do Obama, mas tudo isso nós vamos falar no segundo bloco. Agora, você está convidadíssimo, convidadíssima a compartilhar com a gente, né? O que você acha de tudo isso? 32090021, os outros contatos estão na sua tela. Só vou entrar com a participação do Sérgio Campos. O Sérgio Campos disse o seguinte: eu tenho Orkut, é verdade, mas tem muito pouco tempo, é bem recente, é bom que o recado eu leio depois. Excelente, tenho comunidades lá também, mas os dados contidos ficam ocultos. É por aí, né? Não, isso aqui é a Rede Pode, depois eu vou ler no segundo bloco. A Rita Ventura, ela diz o seguinte: se o objetivo das redes sociais é atuar na sociedade estabelecendo relações entre as pessoas, o rumo das redes, né, pode ser mudado tanto para melhor quanto para pior, dependendo de como são estabelecidas as relações. É isso, mas nós vamos falar isso tudo no segundo bloco, tá? Dá sinal de vida pra gente, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
E aí, gente, Brasil das Gerais, olha, Orkut, Facebook, Twitter, são várias redes sociais. Eu quero saber, você entra na rede pra quê? Compartilhe com a gente, 32090021, os outros contatos pela internet estão aí. Cadê a moçada do Twitter, né? Dá sinal de vida aqui que eu vou ler aqui no programa, tá? Não, deixa eu fazer uma pergunta do Luiz Roberto da Pampulha. Ele faz uma pergunta interessante, ele pergunta para você, vocês acham que as redes podem ajudar a combater as desigualdades, né, Luiz Roberto? O que vocês acham disso? É muita responsabilidade, né? Nossa. As redes, elas têm a mesma responsabilidade e a capacidade que a sociedade como um todo. Porque Será? elas são Eu não sei, ele não explicou. Talvez seja pelo acesso. Eu acho que a troca de informações, ela é benéfica e ela pode ser aproveitada para, por exemplo, você diminuir a distância de informação e de conhecimento, ou apontar caminhos, ou dar caminhos para as pessoas buscarem conhecimento. Mas é óbvio, depende das pessoas. Tem um outro lado também, eu acho que, quer dizer, tem essa possibilidade, mas se as redes, a possibilidade de ter o acesso à internet, a possibilidade de ter o computador em casa, de ter uma conexão, se isso é difícil para quem ganha pouco, a ampliação das oportunidades nas redes acabam aumentando as diferenças sociais. Uhum. Então, quer dizer, o país tem que prover a universalização desses acessos. Todo mundo, né? Hoje me Exatamente. parece que são quase 70 milhões de brasileiros. 100. Aumentou? Não, 70 sem acesso. Não, com acesso. São 180 milhões. 190, exatamente. Né? 70, quase 70, acho que 69, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, a gente tem o telefone celular, mais do que 50% da população brasileira tem telefone celular. Então, e o telefone celular... Não, telefone celular são mais de 170 milhões. E aí, o que Teve uma pesquisa de fevereiro, quase 177 milhões de brasileiros. Estou fevereiro, muito tímido então, na estatística, né? Mas o que isso representa? Os celulares, eles estão se tornando a porta de entrada das pessoas para a internet. O Twitter, ele é uma ferramenta feita para ser usada pelo celular. O limite de 140 caracteres é o limite da mensagem de texto. Uhum. Então, essas ferramentas, elas têm uma porta pelo celular, e o celular, como tem uma penetração grande em todos os países praticamente, eu acho que serve como um outro canal. Não é um computador, mas tem a função de te aproximar das pessoas, e é uma ferramenta de produção de conteúdo. Você tem câmeras bacanas, você tem a possibilidade de você escrever texto, ou fazer um vídeo, ou tirar uma foto e mandar pela internet, pelo próprio celular. Uhum. Né? Isso daí faz com que as pessoas possam... inclusive, é um fator de popularização do Orkut também, né? Você tem as pessoas que têm acesso ao Orkut, e aí com uma câmera barata do celular, a câmera que vem no celular, você consegue tirar foto, atualizar o seu álbum no Orkut, o seu álbum no Flickr, e por aí vai. Fazer um vídeo e colocar no YouTube. Uhum. Né? Pois é, você falou em colocar seu álbum, sua foto no Orkut. Ô, gente, até onde que as pessoas devem ir, o cuidado que elas devem ter, porque eu adoro internet. Porque quando eu comecei no jornalismo, você pegou um pouquinho dessa época também, Cristine? Era a máquina de escrever, Nossa. nem o computador, foi no principinho. Internet, gente, internet mesmo, acesso que a gente teve, acho que foi 1994 começou. Mas 96 acho que chegou nas redações. Né? A gente é da época do papel carbono. Entre as folhas. Papel carbono. Muita gente não deve nem saber o que é isso. Mimeógrafo, gente. Mas eu acho uma coisa importante. Você está tocando num ponto que a Cristina tocou também, a questão da privacidade. Eu acho que é preciso deixar isso bem claro, as consequências disso. Porque a internet, as redes sociais, tem uma característica que a gente não está acostumado. As coisas são permanentes. Então, aquilo que você faz... Está lá. Fica lá e fica registrado. Um exemplo interessante outro dia, os jornais comentam, os editores de jornal estão tendo o seguinte problema. As pessoas, eventualmente, têm uma notícia, por exemplo, acusada de corrupção, e ela só foi acusada, mas ela não foi condenada. Anos depois... alguém vê que essa pessoa, na internet, que essa pessoa foi acusada de corrupção, e aí isso é usado contra ela, mesmo que depois ela já tenha sido, por exemplo, julgada e inocentada. Quer dizer, ela foi condenada antes. Ela foi condenada antes. Então, o mesmo caso, por exemplo, nas redes sociais. Os meninos entram novos nas redes sociais, colocam uma série de fotos, que mais para frente na carreira deles, falam, nossa, eu não podia ter posto aquela foto, porque quando ele vai procurar um emprego, a pessoa que está entrevistando, eventualmente vai olhar no Google
o nome daquela pessoa. Ele vai falar, olha, tem aquela foto sua ali bebendo e numa situação meio tonto, por exemplo. Então, isso depõe contra... Ele não gostaria de ter tido isso. Todo mundo já ouviu essa frase, imagem é tudo. Exatamente. Então, essa questão é muito importante. Então, as pessoas têm que, ao usar a rede social, saber o que elas querem fazer. Tornar público para os outros, tornar acessível somente para os amigos ou para os amigos dos amigos. Tem que ter essa preocupação, porque as redes sociais não facilitam a vida das pessoas que estão ali. Elas querem ter tudo público. Então, você tem que definir quais são as formas que você quer estabelecer a sua privacidade. Mesmo porque a pessoa vai lá no Google, gente, coloca seu nome... E acha várias coisas. Nossa, Jesus, eu entrei para usar Roberta Zampete, nunca vi tanta coisa. Eu falei, meu Deus do céu, da onde que saiu essa coisa toda, né? Ou seja, como é que você se previne? Você toma cuidado, você não se preocupa com isso, então, Ana? embora eu tenha 82 comunidades, eu tomo bastante cuidado, eu não coloco foto em álbum, eu evito falar coisas minhas, pessoais, e eu tomo esse certo cuidado, assim. Nem meu sobrenome eu coloco. Eu coloco um outro nome, outro sobrenome, justamente por isso, assim. Eu sei que tem pessoas, os stalkers, que são esses investigadores que ficam vendo, talvez, o nosso perfil, e nem sempre é bem intencionado, né? Então, para evitar. Pois é, e eu tô lembrando aqui agora, estava escutando em rádio esses dias. Tem já alguns dias, os Estados Unidos eles estão assim, quente em cima de Facebook por conta de privacidade. O Facebook tem uma política de privacidade que ela é bem controversa, assim, né? Tem uma coisa, e aí se você conhecer mais, você me corrige, mas assim, eu sou seu amigo no Facebook, e aí eu falo que as minhas fotos somente os meus amigos podem ver. Mas se os meus amigos se cadastram em algum site, em algum jogo que joga pelo Facebook ou alguma coisa assim, aquela empresa, por meio dessa política dúbia do Facebook, pode ter acesso aos dados dos amigos das pessoas que estão jogando, e aí os meus dados. Né? Não só os dados de contato, outros dados, como costume de uso, frequência de conexão à rede e tudo mais, né? Porque toda vez que eu me conecto ao Facebook, ele registra. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas também não é para ficar amedrontado. Eu acho que o mais importante é a gente educar, para que as pessoas... Pode postar a foto no álbum, não tem nenhum problema você postar. É só você saber qual foto você vai postar, porque essa foto vai ficar para sempre. É mais legal que seja uma foto que você não se arrependa depois. Então, as pessoas, eu acho que antes de ficarem com medo, elas têm que se conscientizarem das consequências que aquilo vai trazer. Exatamente, então, buscar informação. Agora, essa coisa de buscar informação, você falou uma coisa interessante, a gente pode escolher, né? Agora, Virgílio, como é que a gente escolhe? Porque, assim, eu acho fantástico, Cristine e Hanna, né? Jornalista também, estudante jornalista, a informação que a gente tem para pesquisa, gente, é um mundo, é muito interessante, né? Mas agora, como é que as pessoas sabem se aquilo é legal, se é certo? Porque parece muita porcaria, desculpa a expressão, mas é essa mesmo, é porcaria. Armadilhas. Muita armadilha, muita mentira. Como é que a pessoa, o sujeito pode falar, peraí, esse negócio aqui eu tenho que desconfiar dele? Então, aí tem duas coisas importantes. Uma são, por exemplo, as máquinas de busca, feito o Google, que você usa para buscar, ele tenta colocar aquelas informações que a rede, como um todo, considera as mais relevantes. Mas aí que entram as redes sociais que podem ser úteis. Porque, por exemplo, se você tem... Se eu falo para você, olha, aquele site sobre jornalismo é um site interessante. E se você confia na minha opinião, então essa opinião que eu dei já é para você avalizada pelo conhecimento. Então, as redes sociais permitem isso, porque você começa a ter as informações de pessoas que você ou confia mais, ou sabe que são mais especialistas numa área. Então, as redes sociais podem te ajudar a ter maior confiança nas informações. Exige um maior discernimento. Né? Eu acho que assim, a inundação, o tsunami de informações que vem para a gente, o tsunami de informação que vem para a gente quando a gente está usando a rede, ele, você falou, tem muita porcaria, mas tem um apresentador de TV na internet americano que ele defende assim, eu prefiro que tenha muita porcaria, porque aí a chance de ter alguma coisa boa
é maior do que se tivesse só aquela porcaria limitada que eu tinha antes. Então, eu acho que esse turbilhão de informações, ele gera para a gente uma quantidade de dados enorme e vai demandar da gente um discernimento. E as redes têm um papel fundamental nisso. Se você tem alguém para ajudar a validar aquele conteúdo específico para você ver, será que isso aqui é verdade ou será que não é? Ou às vezes alguém para te ajudar a indicar um caminho de uma fonte boa, uma fonte mais confiável, eu acho que isso é bem válido, é bem interessante. Agora, gente, a questão da política. Você, Marcos, você criou lá, o que você fez, hein, com relação à política? Conta. Bom, um pouco depois da onda do Obama, dele ter sido eleito, muito em função das mídias sociais também, muitos governos de outros países começaram a utilizar também dessas ferramentas, menos o Brasil. Então, no dia seguinte que eu vi um anúncio de que o presidente de Portugal passaria a utilizar o Twitter, eu criei um perfil da nossa presidência, se passando por SECOM. Evidentemente, depois eu admiti que ele ser falso para não ter nenhum problema. Mas até que isso acontecesse, teve uma explosão de acessos àquele Twitter. E isso ganhou uma mídia muito grande, vários veículos nacionais na internet, que estão na internet, vários blogs também de nome, passaram a divulgar aquilo ali, mas o que eu achei mais interessante daquilo ali é que as pessoas se mostraram interessadas em que o nosso governo realmente utilizasse. Lógico, teve um turbilhão de informações acontecendo ali, mas o que ficou é que as pessoas começaram a sensibilizar por que o nosso governo também não usa mídias sociais, já que o mundo inteiro usa, e é uma ferramenta bilateral de comunicação, né? Hoje a gente tem a velha mídia, né? A televisão, muitas vezes. Essa é a diferença. Ei, Roberto, a gente é minoria. Nossa Senhora! Essa maneira aqui das mídias sociais e das redes sociais, ela evidencia que a internet ela não é só um canal de comunicação, ela é um espaço de interação. As pessoas estão ali para conversar. Isso que o Marcos falou. São pessoas, a quantidade, né, gente? Exatamente, a quantidade de gente que começou a seguir o perfil que ele criou lá da presidência, querendo conversar com a presidência. Isso daí é algo que não acontece em outras Pois mídias. mas que é a conclusão, porque você inventou, né? Não, querendo Conclusão conversar disso. com a presidência. Querendo conversar, me fazendo perguntas, eu evitando responder, porque não era eu, né? Era falso. Mas ficou essa questão das pessoas, vamos usar o termo, protestarem que o governo também começasse a utilizar aquilo ali. E mesmo depois que é admitido que era falso, continuou a crescer. Ou seja, as pessoas sabendo que era falso continuaram a protestar e como se somaram forças também, começaram a mandar e-mail para a SECOM. Algumas pessoas mandavam e-mail para lá, ligavam para saber se era perfil verdadeiro ou não. Até que a própria SECOM entrou em contato comigo também. SECOM é Secretaria de Comunicação, né? Isso. Eu passei a conversar com o secretário de comunicação, de imprensa, da SECOM, para que a gente comece... Porque eu achei que foi muito bacana a postura do governo de admitir que eles não tinham conhecimento ainda em mídias sociais. E pediram para que também aconselhassem como o governo poderia utilizar isso. Você virou um consultor, como fazer? Um consultor voluntário à distância, né? Mas foi interessante que aí a gente começou a trocar muitas ideias. Eu me identifiquei a ele posteriormente. A gente começou a trocar ideias do que poderia ser feito, o que não poderia. Ele passou a me passar algumas coisas que o governo tinha em planos de fazer, como o blog, que já saiu. Isso agilizou a criação do Twitter, que eles não tinham, eles criaram, e até outros planos que ele me passou, como, por exemplo, a criação de um canal do YouTube. Assim como fez o Obama, ele admitiu também que o Lula faria um canal. Isso já não sei mais se vai continuar, Ou se vai acontecer. seja, não dá para ficar desconectado, né? É só a Cristine e outras pessoas. Fora do trabalho. Fora do trabalho, claro. Gente, nós temos que fazer intervalo. Faltou a gente falar direito das eleições e das empresas também, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá? Até já.
das Gerais, gente. No programa de hoje, você entra na rede pra quê? Eu tô com um problema aqui no notebook, tá? Por isso que ainda só li 2 participações. Vamos ver se a gente resolve o problema aqui. Mas você pode fazer contato? Claro que pode. É útil demais pra gente. 32090021. Os outros contatos estão aí. Vamos falar das eleições, senão o tempo passa, né? Então... Fala. Pode falar que eu vou tentar ligar aqui. Nesse projeto que nós temos na UFMG, o objetivo é ficar observando o que está acontecendo na web, naturalmente através dos mecanismos de computação, né? E nós criamos, então, dentro desse projeto, uma coisa chamada Observatório da Web, que observa a web. A web é global, todos os países, o mundo inteiro. Então, nós escolhemos observar alguns fatos na web, as eleições brasileiras. Como que as pessoas estão falando dos candidatos? Então, nós criamos um projeto que tem os robôs que ficam coletando todos os tweets que são mandados e a gente identifica aqueles que são dos candidatos e vai mostrando como os candidatos estão sendo falados nos tweets, como que os candidatos estão sendo falados na mídia, nos jornais e como que os candidatos são falados nos blogs. Então, a gente mostra a popularidade dos candidatos na internet. Os 4 candidatos presidenciais, os principais pré-candidatos à presidência. Então, além disso, além de observar quem é que está sendo mais falado, a gente automaticamente analisa também se isso tudo automático, se aquela mensagem na rede social é positiva ou negativa em relação ao candidato. E quem pode ter acesso? Ele é público. Todo mundo. Observatório.inweb.org.br. Nós temos aí para colocar, não temos, Bernardo? Agora, você acha que pode acontecer? Já colocamos, sabe? Você acha que pode acontecer esse ano, por exemplo? A gente viu aí o projeto Ficha Limpa, foi aprovado mais ou menos. A gente nem sabe ainda se vai valer para essas eleições, né? Você acha que pode funcionar? Primeiro, você está falando aí dos 4 candidatos... dos candidatos à presidência da República, né? E candidatos a governador, a deputado, essas coisas todas, as pessoas vão ter acesso também? Quer dizer, no momento a gente restringe o acesso a esses 4 porque tem problemas tecnológicos para controlar todo mundo, né? Mas pretendemos colocar os candidatos a governadores também nesse observatório. E nesse sentido existem outras ferramentas também. Tem a ferramenta, a ONG Transparência Brasil, ela tem um cadastro bem interessante de contas dos candidatos, de passado dos candidatos, o projeto Excelências. Eles são alimentados por pessoas que consultam informações na rede e também disponibilizam isso para acesso público, né? O que é muito bacana. Pois é, mas vocês acham que pode acontecer, gente, nessas eleições, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos? Eu acho que já aconteceu nas nossas eleições municipais de 2008. A gente teve uma participação das redes sociais bem interessante. Teve, mas não dos candidatos, né? Não, mas teve provavelmente as campanhas dos candidatos colocando certos vídeos de sátira. Aquele vídeo de do sátira Tom Cavalcante, por exemplo, foi visto 800 mil vezes entre o primeiro turno e o segundo turno. Você acha que isso pode ter ajudado na decisão da eleição? Certamente. Esse tipo de mensagem que acaba sendo como se fosse um boca a boca. Olha, você viu aquilo? Isso tudo percorre as redes e as pessoas veem. O vídeo do chute lá, da convenção do interior. Então teve uma articulação ali bem interessante. Eu acho que para essas eleições isso vem agora mais institucionalizado. Nas eleições municipais era uma coisa meio experimental ainda, uma primeira abordagem. Eu acho que agora vem uma coisa bem profissionalizada e bem institucionalizada. A presença vai ser oficial, né? Mas ainda há o risco que a internet seja palco de brigas, de desavenças, de disputa de voto por... De mentira, né? De tentativa. De calúnia, né? De calúnia, provavelmente, vai ser o ambiente... E como é que as pessoas vão saber, gente, separar o joio do... O nível da discussão vai depender também, dos interlocutores. Né? Assim, o nível da discussão vai depender dos interlocutores. Quem está lá conversando é que vai dar o nível da discussão. E os eleitores, eu acho que é a mesma demanda que a gente tem da informação verdadeira ou da informação falsa, é a demanda que a gente tem pela compreensão do que vai ser levado ou não em consideração pelo usuário comum, né? Pelo cidadão que está lá assistindo aquele debate. Né? Tomara que o nível seja alto e que o cidadão saiba separar as coisas. Pois é. No caso da campanha do presidente Obama nos Estados Unidos, cada vez que nessas redes sociais apareciam notícias falsas, ele tinha uma equipe política
que respondia a cada uma daquelas ou calúnias ou acusações indevidas. Então isso monta... Retaguarda. Exatamente, tem uma retaguarda própria para funcionar nesse ambiente de internet também. Uma coisa interessante que essa campanha do Obama fez é que ela respondia às acusações nos mesmos canais em que as acusações usava o eram Twitter. feitas. Então, se alguém usava o Twitter ou usava o Facebook para falar alguma coisa, a resposta vinha por lá. Porque não adianta você responder pela televisão alguma coisa que aconteceu ali ou responder pelo seu site alguma coisa que aconteceu no blog de alguém ou no Twitter de alguém. Fica muito distante, né? As pessoas que estão lendo aquela acusação não vão ler a sua defesa. Então, uma coisa bem interessante que foi feita foi isso, de responder pelo mesmo canal que a reclamação chegou. O que você acha, Hanna? Você está quietinha aí. Eu acho bacana, assim, que comece a usar mais as redes sociais. Eu estarei de olho lá para participar. Eu acho que a formação da Hanna, que tem essa curiosidade de buscar as redes e se cadastrar e tudo mais, isso dá para ela um diferencial como comunicadora. Ela sabe as redes que existem. É parte da formação dela descobrir isso, que às vezes é muito mais rápido do que as disciplinas que ela cursa na faculdade. Uma coisa interessante também é que nessa eleição nós vamos ter os primeiros eleitores novos que já nasceram pós-internet. Então tem toda uma geração da Hanna, talvez um pouquinho mais novos, que já nasceram com isso existindo. Então, os eleitores, aliás, os candidatos vão ter que procurar atingir esses eleitores, que estão acostumados a esse meio. Tem que se levar em consideração também que os eleitores, agora eles podem produzir conteúdo também. Exatamente. O que antes era restrito àquilo que saía do candidato e do seu comitê, hoje os eleitores, se eles são contra ou a favor de um candidato, eles podem produzir conteúdo sobre isso e divulgar, e ganhar um efeito viral gigantesco. Por exemplo, o vídeo do Tom Cavalcante, ele atingiu 800 mil acessos em poucos dias, porque a facilidade de divulgar aquilo ali é muito grande. Eu simplesmente mando o link para alguém que vê, gostou, e mando para mais 20 amigos, para mais 50. É uma cadeia, né? É uma rede. É uma rede. E a gente chama isso de... O nome que a gente usa é vírus, né? Não o vírus de computador, mas é algo viral, que se espalha. Pois é, eu ia te perguntar isso. Marketing viral, né? Que é isso que seria o marketing boca a boca, né? Sim. Mas a gente já sabe fazer isso direitinho na internet? A gente já tem noção, na sua opinião? Eu acho que direitinho a gente sempre vai fazer, porque isso é muito público. As pessoas sempre vão moldar a forma como isso acontece. Não vai ser uma instituição que vai chegar e dizer o marketing viral é assim. Ele vai seguir o comportamento da sociedade. Se as pessoas estão fazendo assim, particularmente considero que é a forma correta. Se ela é boa ou ruim, eu já não sei. Vai depender do bom senso das pessoas de saber aquilo que eles estão divulgando, que eles estão produzindo. São os prosumers, né, que a gente fala, são os produtores e os consumidores de conteúdo. Saber o que as pessoas estão produzindo e aquilo que elas estão divulgando. Essa é a forma. Interessante, as empresas estão usando, por exemplo, o Twitter para divulgar os seus produtos. E existe uma tecnologia que chama-se análise de sentimentos. Que essa tecnologia, que são programas de computador que identificam uma mensagem, um texto, e dizem se aquele texto é positivo ou negativo em relação ao produto. Então as empresas fazem lançamentos e pedem e usam essas tecnologias para saber se o lançamento está sendo bem recebido no Twitter, porque representa o público, ou mal, ou qualquer avaliação. Então, elas já usam isso também para fazer uma prospecção do mercado. Olha, como que se vê os como produtos. é que foi a recepção, a receptividade daquilo. Receptividade. Exatamente. Agora, engraçado que agora eu estou lembrando, você que é uma marca de refrigerantes, né? Coca-Cola, né? Que você teve uma experiência muito interessante no Twitter, não foi? Foi. Esse aí foi um caso, o início foi um pouco banal. Eu simplesmente cheguei no Twitter e falei que estava sentindo muito calor. Era, sei lá, 30 e tantos graus estava fazendo no dia. E eu comentei isso no Twitter. E 2 minutos depois, a empresa falou, tome uma Coca-Cola gelada e refresque o seu dia. E eu falei, manda umas latas aí, que quem sabe não refresca o dia, né? Meu do pessoal do trabalho aqui ainda. E foi almoçar. Depois que eu voltei do almoço, eles realmente tinham mandado uma bolsa térmica cheia de latas geladas, com um cartãozinho dentro, escrito, isso aqui é para você e para o pessoal do seu trabalho. O que aconteceu? Foi surpreendente o que eles fizeram. Eles conseguiram sair do meio virtual e alcançar o mundo real, vamos assim dizer, e aquilo também também se viralizou muito rápido, porque eu espalhei aquilo no Twitter, a Coca-Cola espalhou aquilo no Twitter também, e em pouco tempo
A Coca-Cola talvez gastou um motoboy para falar a respeito daquilo. Os custos praticamente zero, né? E conseguiu atingir muitas pessoas, milhares de pessoas. Interessante, quer dizer, hoje as empresas devem usar, né, gente? É o espaço da comunicação, né? Assim, é a interação e o engajamento. A empresa, ela, nessa demonstração aí, ela enfatizou esse engajamento e entrou na onda da conversa. Pois é, agora está acabando o programa, estou aflita, mas eu queria saber o seguinte, e entre os colaboradores da empresa, que eu vejo muita empresa, mas assim, olha, você não pode usar isso, o Orkut não pode aquilo, o que vocês acham? Eu me coloco veementemente contra a proibição. Eu acho que deixar disponível, liberar mesmo e educar. Porque a empresa também tem um papel social que é de ajudar o cidadão a se tornar um cidadão pleno. E se tornar um cidadão pleno é ter a capacidade de discernimento de eu posso acessar o dia inteiro e isso vai ser prejudicial para o meu rendimento. Tem um momento de eu acessar, tem um momento de eu usar profissionalmente, conversar com os consumidores, tem um momento de eu conversar com os meus familiares e tem um momento que eu preciso desligar e preciso trabalhar. Então eu acho que é muito mais importante e viável treinar, educar, esclarecer do que proibir, porque quando você proíbe, você só vai dar o trabalho do funcionário ou do estudante para ele buscar o caminho, o atalho para fazer. Dá um jeito, né? Gente, o que não foi falado que precisa ser falado, terminando o programa? Eu acho que uma coisa que, independente de se você queira ou não, todas as empresas estão nas redes sociais, porque basta um consumidor satisfeito ou insatisfeito falar seu nome na rede para ela estar lá. E dali virar uma bola de neve. Quer dizer, eu de novo vou citar o CONI, né? As redes sociais, o mundo da internet facilita a vida, mas não indica o que você deve fazer. Então você tem que tentar aproveitar essas boas oportunidades, mas tem que ter também cuidados. Por exemplo, a privacidade, aquilo que você quer manter só para você, aquilo que você não quer compartilhar, nesse mundo que você não sabe aonde vai parar aquela informação ou aquela imagem. Então é preciso ter cuidado e usar, procurar aprender, porque independente da idade, nós estamos num mundo em transformação. Cada vez mais isso vai fazer parte da nossa vida diária. É legal, acho que tomando cuidado, mas é bom demais, né, gente? Eu sou fã da internet. Obrigada pela participação de vocês. Olha, vocês de casa, gente, perdão, viu? Porque acho que deu algum problema que já deu uma vez aqui no estúdio, então não caíram aqui, mas vocês podem deixar que tudo que a gente receber, nós vamos passar para todo mundo vai ter conhecimento. Programa de amanhã, Histórias de Chico Xavier. São 2 amigos do Chico que estão lançando cada um livro. Gente, interessantíssimo, porque tem histórias emocionantes, mas tem histórias do Chico Xavier que a gente morre de rir também. Então é nesta sexta-feira, às 7 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã. Tchau. Brasil das Gerais. Apoio cultural. Café Três Corações. Sabor que apaixona. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Governo de Minas. Apoio cultural. Fiat. Lei Federal de Incentivo à Cultura.